Este quinto e último capítulo tratará do risco de responsabilização dos agentes públicos e das técnicas de fuga da responsabilização. Bem, por risco na administração pública, nós queremos designar toda incerteza que pode afetar a atividade administrativa, tendo por consequência impactos negativos ou positivos nos objetivos por ela pretendidas. Nesse cenário, há um elevado risco que, no mero exercício da função administrativa, o gestor público tenha indisponibilidade de bens, condenações em ressarcimento ao erário, seja inúmeras ações de improbidade ou mesmo processos administrativos nos tribunais de contas. Pelos dados que trouxemos estatísticos expostos ao longo desse trabalho, nós verificamos que, por exemplo, um prefeito municipal, ao longo de 4 anos de mandato, poderá ter aí, em média, 4 a 6 ações de improbidade. De modo que todas estas ações de improbidade levam também, de regra, à indisponibilidade de bens. Isto para não falar em condenações futuras. De modo que, diante desse cenário, se começa a adotar técnicas de fuga da responsabilização. Ou seja, não funcionou a proteção legal, LINDB, como falamos. Não funcionou a gestão de risco, só resta ao gestor público fugir da responsabilidade. Nós enfrentamos este fenômeno neste capítulo. Apenas para elencar algumas dessas estratégias de fuga da responsabilização, nós tratamos, por exemplo, técnicas de delegação. É muito comum que quando se deflagre ou se homologue uma licitação, a pessoa que simplesmente deflagrou ou homologou, em regra, quem está no topo da cadeia hierárquica da organização administrativa, seja responsabilizada. Então, o que está a ocorrer? Está sendo muito frequente de que haja uma delegação desta atividade a subalternos de modo a fugir-se, a evadir-se desta responsabilização. Mas não só, nós temos mesmo hoje a ideia de uma reorganização defensiva. Se estrutura no organograma da administração as coisas de um modo tal que aquela autoridade hierarquicamente superior não tenha tantas responsabilidades e possam aqueles que estão a ela subordinados decidirem formalmente certos processos. Também, por exemplo, a coletivização de decisões tem sido utilizado por vezes em procuradorias jurídicas técnicas de assinar pareceres jurídicos de forma coletiva, de modo a pulverizar a responsabilidade de todos os procuradores ao subscreverem aquele parecer jurídico. Ou mesmo técnicas de governo pelo mercado. Obviamente que privatizações não são feitas propriamente para fugir-se à responsabilidade. Todavia, é fato que uma vez feita a privatização, a responsabilidade pelo mau funcionamento desses serviços recai mais aos entes privados e não tanto ao poder público, à autoridade concedente do serviço público. Não bastasse isso, nós temos no Brasil questões muito peculiares, como, por exemplo, a técnica da substituição decisória externa. O que quer dizer isso? O administrado chega perante a administração pública, o administrador diz: o senhor tem razão, a senhora tem razão. Todavia, vá lá no fórum, vá lá, que se ele ordenar, o magistrado ordenar, eu vou cumprir. Ou seja, delega-se, terceiriza-se ao Poder Judiciário exercício de função administrativa que deveria ser exercida diretamente pelo gestor público e ele só não faz como uma técnica de fuga da responsabilização. Ou mesmo, por exemplo, a técnica do relacionamento informal interadministrativo. O que é isso? Por exemplo, um prefeito municipal quer fazer uma obra no município. Ele faz uma visita ao Ministério Público, faz uma visita ao juiz, explica os seus projetos, de modo a ir se blindando, de a ir trazendo os órgãos de controle externo para discutir o seu projeto, não tanto como uma efetiva colaboração, mas para blindar-se de ações futuras, de compartilhar responsabilidades. Temos, por exemplo, também técnicas de blindagem patrimonial altamente negativas, onde o gestor público, sabendo que ao ingressar na administração pública estará sujeito à indisponibilidade de bens, a ações de improbidade, ele começa a desfazer-se, a proteger-se do seu patrimônio antes mesmo de ingressar na atividade pública, o que mostra o completo absurdo da situação que estamos a viver hoje no Brasil. Evidentemente, estas técnicas podem ter até alguns aspectos positivos ao pulverizar-se responsabilidades, mas de regra são altamente perniciosas e negativas para a gestão pública.